Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus seja contigo e seja com a sua família. Amém? Deus abençoe o seu dia. Deus possa estar abençoando, todas as áreas da sua vida nas quais você se relaciona todos os dias, seja no trabalho, seja na escola, seja, em qualquer meio no qual você esteja. Amém? Que a paz do Senhor Jesus seja a sua força, seja o seu ânimo, seja aquilo que vai te dar a visão espiritual necessária para que você possa viver uma vida santa e justificada diante dele. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, finalizamos no último vídeo o estudo a respeito do livro de Atos. Finalizamos ali com os últimos 2 capítulos, o 27 e o 28, no qual ficou narrado a transferência de Paulo para Roma e a sua permanência morando em uma casa que a Bíblia fala que ele alugou, e ali ele esteve educando, orientando e liderando aquela igreja de Roma pelos seus 2 últimos anos de vida, e que depois, infelizmente, nós sabemos aí que Paulo acabou sendo condenado à morte e sendo decapitado na infame, na idólatra, na tão suja cidade de Roma daquele tempo. Paulo, um homem santo, um pregador do evangelho, o maior missionário da história, foi ali condenado à morte sem que houvesse um motivo que justificasse essa morte e um motivo de forma formal, um motivo que fosse ali algo que estivesse previsto na Lex Romana, como algo que padecesse, como algo que fosse equivalente ou que merecesse ali uma pena de morte. Fato é que Paulo, durante o seu tempo de convertido, o seu tempo de pregador, o seu tempo de cristão, ele, como diz as Escrituras, ele transtornou o mundo e ele abalou as estruturas de poder daquela época. Não só de poder, no que se refere aí à comunidade romana e à judaica, mas também no que se refere às questões espirituais. Paulo desconstruiu muitas crenças e libertou muitos cativos das suas prisões espirituais. Paulo realmente ele foi um homem que foi canal de Deus no tempo dele, canal de Deus para aquele tempo e para o nosso. Se eu estou aqui hoje pregando, foi porque Jesus me resgatou. E essa comunicação da morte de Cristo para me resgatar e resgatar tantos ao longo aí desses 2 milênios, por muitas vezes foi comunicado por homens como Paulo, que tiveram a ousadia de pregar o Evangelho e de cumprir o compromisso e o mandamento do ID, que Jesus deixou de forma tão clara e tão cristalina no seu Evangelho, do ID pregai, e nós precisamos hoje estar indo e pregando, assim como eu estou fazendo aqui, e assim como você vai fazer ao pegar esse vídeo que eu estou gravando, clicar com o seu dedinho e compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Você, às vezes, não tem o tempo, ou o desejo, ou a capacidade de, às vezes, estar fazendo um vídeo, ou estar indo pregar, ou tirando um tempo do seu dia, da sua rotina, para poder cumprir o ID do Evangelho, mas você pode fazer isso com um clique simples, que é curtir e compartilhar essa mensagem para as pessoas que você ama, lançar lá nos grupos de WhatsApp, enfim, isso vai fazer toda a diferença na sua vida, amém? E na vida de muitas pessoas que vão receber essa mensagem. Então vamos para o nosso estudo de hoje. Nós finalizamos então o livro de Atos, como eu falei, infelizmente nós perdemos a Paulo, mas agora vamos estudar um pouquinho mais da obra de Paulo. Estamos entrando hoje no livro da Carta aos Romanos, e assim nós vamos entender o que Paulo pregava, porque no livro de Atos nós fizemos um voo panorâmico sobre as viagens missionárias e sobre o que aconteceu na implantação das igrejas,
né? Agora, durante esse tempo, ele pregou a palavra, ele comunicou o evangelho, ele falou das coisas do alto, ele interpretou, né, o evangelho, né, gerando de certo modo, uma doutrina, né, uma interpretação muito acertada do evangelho de Cristo, e o que fez totalmente a diferença para a vida daquelas pessoas naquele tempo. E essa primeira carta, a carta aos Romanos, ela vai falar com uma igreja que estava instalada numa cidade muito idólatra, né? Roma era a capital do império, que dominava inclusive, né, Israel, né, que é a cidade, né, onde Paulo viveu a maior parte da sua vida, embora ele fosse de Tarso, né, uma outra região, né, uma região que não era propriamente de Israel, mas também estava dominada por Roma. Tanto é que, né, por uma questão familiar de Paulo e de relação com Roma, né, Paulo vem a adquirir essa cidadania romana. Tanto é que ele, né, foi julgado e morto pelos romanos por ser romano, né? Então a gente vê que, né, essa cidade de Roma, por ser a capital, aquele que dominava toda aquela região, né, e por se tratar de um império, e o império ele tem essa designação exatamente porque ele exerce dominância sobre uma região muito grande, né? Eles conquistaram muitos territórios. Então Roma, o que pairava em Roma era realmente uma consciência e uma atmosfera de muito poder, né? de muita... Todo o imposto recolhido nas colônias, nas áreas conquistadas, eram direcionadas para Roma. Então era uma cidade onde contava com o melhor da arquitetura, com o melhor dos recursos, com o que havia de melhor. Se eles descobriam ali, né, se eles conquistavam uma região e essa região já estava evoluída, por exemplo, na questão, né, em produtos como o couro, com uns produtos relacionados à roupa, à porcelana, o que havia de mais tecnológico, mais desenvolvido daquela região, né, Roma absorvia para si. Então, o que cada região tinha de melhor, Roma recebia. E por esse motivo, Roma era uma cidade extremamente opulenta, uma cidade de muitos recursos, de muito alimento, né, de um trabalho escravo que permitia os romanos ter uma vida extremamente confortável, e era esse o ambiente em que os romanos, em que a igreja de Roma convivia. Paulo, é importante dizer que Paulo ainda não tinha estado em Roma desde a sua prisão, aliás, até a sua prisão. Não é? Paulo escreve a carta aos Romanos sem nunca ter estado em Roma, mas ele sabia que lá havia uma comunidade de judeus e gentios que tinham se convertido lá na época do Pentecostes, quando Pedro, não é, pregou a palavra com muita ousadia. Houve o Pentecostes com a descida do Espírito Santo, muitas pessoas se converteram, e muitos daqueles que estavam ali naquele dia, né, ali a Bíblia nos fala que eram pessoas de todos os cantos daquela região toda, né, da Ásia, daquela região oriental ali, e muitas dessas pessoas eram inclusive pessoas romanas, pessoas que moravam em Roma e tinham descido até Jerusalém para as festividades, para a adoração. E como houve, né, o Pentecostes e houve aquela pregação, mais de 3.000 almas se converteram naquele tempo, uma parte daquelas pessoas eram de Roma. Então eles vão retornando para Roma, eles instituíram ali uma comunidade de cristãos. E com essa comunidade, né, Paulo passa a saber que essa comunidade existia, e estando em Corinto, Paulo resolve escrever uma carta para esses crentes que estavam ali em Roma. Então, Paulo, não estando em Roma, ele escreve uma carta para Roma. E nesse momento que ele escreve uma carta, ele estava na cidade de Corinto, né, que era uma importante cidade grega, né, importante sob o aspecto econômico e cultural. Era uma cidade muito comercial, né, e Corinto, né, por ser essa cidade tão importante, né, também ela vivia um pouco dessa atmosfera de muita prosperidade, de muito materialismo, menos dependência de Deus, porque quanto mais o homem está, né, no controle de questões financeiras, né, no controle de questões materiais, ele
tende a achar que aquilo ali é uma segurança para ele. Então, esse é o ambiente em que Paulo estava. E ele estava na casa de um irmão abençoado, né, morador da cidade de Corinto, né, que muito possivelmente deve ter exercido ali uma importante influência para que Paulo parasse um tempo e escrevesse uma carta tão rica para os irmãos de Roma. Vocês vão ver que essa carta aos romanos ela é muito, mas muito preciosa. Então, na casa de Gaio, Paulo estava, estando em Corinto, ele escreve então essa carta para os irmãos que estavam em Roma, né? E essa carta chegou até nós e ela é tão importante para nós e tão rica, né, de conteúdo, né? Dentre os textos, né, que estão na carta de Paulo aos Romanos, há 2 textos que eu vou ler aqui, mas é importante saber que estamos hoje iniciando, né, um novo estudo de uma nova carta, de um novo contexto. Nós finalizamos Atos, agora nós estamos entrando na carta de Paulo aos Romanos e hoje estamos aí, então, dentro do ambiente do primeiro capítulo, né, da carta de Paulo aos Romanos. Então, quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, nós recebemos essa carta e estamos agora interpretando o primeiro capítulo, né, de Paulo aos Romanos, então, portanto, ok? Então, nesse primeiro capítulo, Paulo inicia com a saudação, né, inicia também, além de saudando os irmãos ali, ele lamenta o fato de ainda não ter podido estar, né, com os romanos ali naquela igreja, né? Paulo, nesse momento, ele lamenta de não poder ir, porque ele estava indo a Jerusalém levar uma oferta para os irmãos que lá estavam. Então ele lamenta de não poder por esse motivo. Ele não pode ir a Roma naquele motivo e ele desce então a Roma para levar uma oferta financeira para a igreja de Cristo que estava em Jerusalém. Então Paulo ali lamenta, né, e ele dá algumas instruções para aqueles romanos, sabendo do ambiente que eles estavam inseridos. Por estar em Corinto, ele entende bem, né, essa ambiência de prosperidade, de materialismo, de segurança nas coisas materiais e não nas espirituais, né? E Paulo inclusive diz, né, que ele não se envergonha e que os romanos não se envergonham, né? E Paulo diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele não se envergonha do evangelho, porque esse evangelho é para a salvação de todo aquele que crê, né? Primeiro o judeu, depois o grego e o gentio. E finaliza dizendo que o justo viverá pela fé. Olha, meus irmãos, o quão precioso é esse texto, né? Quando Paulo declara para aqueles romanos que, embora eles estejam num ambiente muito materialismo, de muita prosperidade, de muita idolatria que Roma era, ele não se envergonhava do evangelho de Cristo, porque ele entendia que era o poder de Deus puro e cristalino para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, porque, né, ele entende que Cristo veio primeiro para os judeus, mas estes não os receberam, né, e portanto a porta se abriu, né, e nós hoje, nós gentios, podemos receber da porção do evangelho e da salvação que vem da parte de Cristo. E Paulo ali continua, né, ambientando, demonstrando conhecer o ambiente em que os romanos estavam, de muita idolatria, de muita carnalidade, né? Ali os romanos, eles absorviam a cultura religiosa de todos os povos dominados e por isso eles se colocavam na condição de pagãos. E toda aquela adoração que eles tinham, um pouquinho de espiritualidade que eles tinham, era com interesse de uma autoproclamação humana, ou seja, haviam deuses para todas as questões humanas, então era para autopromoção. Por exemplo, havia o Deus voltado para a cultura, então se a agricultura tivesse que ir bem, era pura e simplesmente para que isso os beneficiasse. Então tinha o Deus da guerra, então era para que eles ganhassem as guerras, e nunca era voltado para uma diminuição do homem e um crescer de Deus, né? E ali Paulo cita não somente as questões da idolatria, não somente daqueles homens que se colocavam como sábios e acabavam se fazendo de tolos, né? Ou seja, querendo ser muito sábios, eles eram tolos. E Paulo inclusive coloca a questão sexual, que aqueles romanos, né, como que aqueles romanos lidavam com essas questões.
né? Paulo fala que as mulheres deixaram o uso, o costume natural, né, do seu corpo, tanto as mulheres quanto os homens, inclusive. Aí ele vai abordar a questão dos homens se inflamarem contra o próprio corpo, né, quando eles se colocam em relacionamento com outros homens, né? Então, Paulo mostra que havia, além de uma sexualidade depravada, de não havia ali não havia relações monogâmicas, né? Mas Paulo ainda coloca que ali o homossexualismo ele era muito praticado, tanto por homens quanto por mulheres. Inclusive ele diz que os homens recebem em si, no seu próprio corpo, a recompensa pela sua iniquidade, né? Fazendo menção aí de uma relação masculina de homossexualidade. Então, enfim, esse é o ambiente em que Paulo escreve para essa comunidade. Olha, vocês estão nesse ambiente tão depravado, tão sujo, de tanta idolatria, de tanto materialismo, de tanta homossexualidade, de tanto uso errado do corpo em relação às coisas que Deus realmente tem de intenção para vocês. Então, nesse meio todo, vocês não podem se envergonhar do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos vocês. E assim Paulo ambienta esse primeiro capítulo desse livro da carta, né, aos Romanos. Então Paulo ambienta, né, esses irmãos para que no meio que eles estavam, eles pudessem ser homens e mulheres de Deus, não se envergonhando do Evangelho e reafirmando que Jesus era o suficiente para justificá-los diante de Deus e viver uma vida santa a despeito da sujeira que estava. E hoje, meus irmãos, não é diferente. Nós vivemos esse ambiente, né? Embora não seja aquele contexto dos romanos, mas aqueles valores eles estão presentes hoje, aquelas depravações estão presentes hoje, e muitos crentes estão se envergonhando do Evangelho porque eles escondem sua condição de crente no meio à impiedade, para que eles não se sintam rejeitados, né? Então, né, hoje a gente precisa ter, mais uma vez, eu creio inclusive que a gente, né, esteja num momento muito importante para que a gente nunca se envergonhe do Evangelho, porque a gente está se aproximando da 70ª semana de Daniel, onde, né, passaremos pela grande tribulação, e a igreja, antes disso, eu creio, será arrebatada. Mas para que você seja arrebatado junto com Cristo antes da tribulação, você nunca deve se envergonhar do Evangelho. Antes você deve ter realmente ali mas muito orgulho do Evangelho e declarar para todas as pessoas que você é um servo do Deus Altíssimo, um adorador de Cristo, um verdadeiro adorador, e você faz parte dessa igreja preciosa de Cristo, parte da noiva de Cristo. Amém, meus irmãos? Assim nós finalizamos aí esse voo panorâmico sobre o primeiro capítulo do livro dos Romanos, e que isso seja de grande valia para a sua vida espiritual. Amém? Bora orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos a Deus que nós tenhamos a capacidade, a força, o ânimo, a disposição e o orgulho, Pai, sobretudo, de se orgulhar do seu Evangelho, de ter o seu Evangelho como, não é, lâmpada para os pés e luz para o caminho, para que nós possamos, ó Deus, declarar para o mundo que nós te adoramos, que nós te amamos, que nós somos a noiva de Cristo, que nós pertencemos a uma comunidade separada desse mundo. Nesse mundo nós somos a resistência à sujeira, às distrações, ao materialismo, à idolatria, aos prazeres da carne. Pai, em nome de Jesus, que sejamos assim, pessoas que te adoram em espírito e em verdade, sabendo ser mansos, humildes de coração, mas poderosos e fortes em Cristo Jesus para a destruição das fortalezas espirituais. Paizinho querido, quero agradecer por mais esse devocional, abençoando a vida de todos que acompanham comigo aqui essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, nos dá um dia de paz e de alegria, um dia de cura, um dia de libertação, um dia de força e ânimo, um dia, Senhor Jesus, de muito discernimento espiritual. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço, Paizinho querido. Amém. Meu irmão, Deus te abençoe, muita alegria e paz nesse dia. Amém? Manda essa mensagem para uma pessoa que você ama. Até o próximo vídeo.